Auschwitz nunca se esqueceu de mim. Implorei para que esquecesse, mas mesmo quando eu chorei e pedi e murchei, ele cuidou de saber o meu número e de contar cada alma como sua propriedade. Eu li Resistência. O livro A Resistência foi escrito por Affinity Conner e publicado nos Estados Unidos em 2016. Conta a história de duas irmãs gêmeas que aos 12 anos de idade são enviadas para Auschwitz e acabam se tornando cobaias de Josef Mengele, um dos médicos-chefe principais do campo de concentração. O Mengele ficou conhecido como Anjo da Morte por submeter os prisioneiros, incluindo crianças, a todo tipo de tortura com a desculpa da pesquisa científica. E os seus experimentos envolviam amputações, cirurgias de altíssimo risco, até mesmo a tentativa de criar irmãos siameses de maneira artificial. E ele tinha uma obsessão por gêmeos, algo absolutamente macabro. Até mesmo para os padrões nazistas, o Mengele era um verdadeiro monstro. Apesar de tratar de algo que realmente aconteceu e trazer uma série de personagens inspirados em figuras reais, por exemplo, o próprio Mengele, Resistência é uma obra de ficção. Na verdade, o lirismo é muito presente aqui. O livro é repleto de fantasias, digressões. O foco é muito mais o relacionamento entre as duas irmãs, a sua sobrevivência, do que um testemunho documental do período. E é isso que mais me impressionou, a ideia de mergulhar na mente dessas meninas e descobrir o nazismo a partir de uma perspectiva puramente infantil. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de trechos que eu gostei muito e que brincam justamente com essa sensibilidade, com esse universo das crianças. O primeiro exemplo diz respeito a uma brincadeira que as irmãs compartilham entre si, chamada Classificação das Coisas Vivas. O jogo foi inventado pelo avô delas, que era biólogo, e consiste em escolher um animal aleatório e imediatamente determinar a sua raça, gênero e espécie. Essa brincadeira é tão importante para as gêmeas que modifica a sua maneira de pensar. Durante toda a história, em meio aos horrores do campo de concentração, existe um esforço muito grande de ambas em racionalizar, enquadrar o que elas estão vivenciando dentro desse jogo. Então, os personagens ao seu redor vão ser identificados com rótulos como paciente, pai dos judeus, bebê, cada um deles com um papel muito bem definido. Elas tentam devolver alguma ordem ao mundo absolutamente caótico. No entanto, é muito emocionante perceber que alguns personagens simplesmente fogem de qualquer tentativa de classificação. Como classificar um homem como Mengele, que durante os 21 meses em que permaneceu em Auschwitz, enviou 400 mil prisioneiros para a morte nas câmaras de gás? Como classificar 2 meninas que tiveram a sua infância, a sua personalidade, a sua própria história roubada pelo campo de concentração e que precisam lutar ao máximo para preservar a sua própria humanidade? O segundo exemplo que eu queria dar para vocês de lirismo presente na obra é a retomada constante da ideia de nascimento. O livro inicia assim, os primeiros parágrafos descrevem o parto das gêmeas, mas ambas vão ter experiências de renascimento. A irmã mais nova, particularmente, vai protagonizar já no finalzinho da narrativa uma cena envolvendo um novo parto. É um momento muito emocionante. É uma cena que não faz propriamente a narrativa avançar, mas que tem um valor simbólico gigantesco. História muito triste, mas necessária. É sempre bom nós refletirmos sobre os absurdos, as atrocidades da guerra. O que sempre me chama a atenção em leituras como essa é como figuras terríveis acabam se destacando em períodos de conflito, como elas ascendem socialmente. Basicamente, como os psicopatas aproveitam o momento para se tornarem importantes. É justamente o que aconteceu com Mengele. Só a título de curiosidade, o Mengele jamais foi julgado pelos seus crimes. Ele faleceu no dia 7 de fevereiro de 1979 em uma praia de Bertioga, bem pertinho aqui de São Paulo. Estima-se que 6 milhões de judeus tenham morrido nas mãos do regime nazista, o que representava na época 2/3 de todos os judeus da Europa. Grande beijo e até a próxima!